Na semana passada, nós vimos um pouquinho da obra que Jesus quer fazer em nós. Obviamente, em uma mensagem não podemos condensar tudo aquilo que Jesus quer fazer em nós. É tão grande obra que só poderá ser explicada lá na glória. A obra é tão maravilhosa que aquilo que Jesus começou a fazer na nossa vida só vai se completar quando nós estivermos na dimensão da eternidade vivendo com Ele. Mas de uma forma geral nós percebemos que a obra que Jesus começou a fazer em nós é uma obra de salvação, uma obra de renovação, uma obra de transformação. Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Jesus nos muda de dentro para fora, nosso coração endurecido, Ele coloca no lugar um coração mole para as coisas do Senhor. Um coração repleto do Espírito Santo de Deus, de órfãos, de errantes por esse mundo, nós passamos a ser adotados pelo Senhor, filhos de Deus, membros da família de Deus. Fazemos parte do povo mais feliz da terra, fazemos parte do povo que se chama pelo nome do Senhor. Isso não é mérito nosso, isso é pela graça de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. E essa obra que Jesus quer fazer, está continuando a fazer e vai continuar enquanto estivermos aqui a fazer nas nossas vidas, Ele quer fazer também através de nós, por meio de nós. Eu e você somos o meio que Jesus encontrou para continuar a sua vida, para expandir o seu ministério, para cumprir o chamado que Ele mesmo respondeu diante de Deus. Por isso encontramos neste texto de João 17, a oração de Jesus, que Jesus faz por Ele mesmo, Ele faz pelos seus discípulos, Ele faz os discípulos daqueles dias e os discípulos que ainda viriam, aqueles que o Pai daria a Jesus no decorrer dos tempos. Ou seja, enquanto Jesus orava por Ele, pelos 12 discípulos, pelos seus seguidores da época, Ele também orava por mim e por você. E diante de Deus Ele falou essas palavras: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Perceba Jesus falando de você. Assim como Deus, o Senhor, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo. De quem Ele está falando? Está falando dos seus discípulos, está falando dos seus seguidores, está falando daqueles que creram na mensagem, está falando daqueles que ouviram, creram e passaram a obedecer a Jesus. Estes são chamados a continuar a obra que Jesus veio fazer, essa obra tão grande de salvação. E a nossa oração, e a minha oração, e a tua também deve ser: Senhor, que muito além das minhas limitações, muito além das minhas faltas, muito além das nossas faltas, das nossas limitações, o Senhor possa fazer uma obra não só em minha vida, mas também através dela. Onde quer que eu esteja, Senhor, eu quero ser um cumpridor do Teu chamado. Onde quer que eu esteja, Senhor, eu quero responder a este tão grande chamado. Onde quer que eu esteja, Senhor Jesus, eu quero fazer a Tua obra, para a Tua glória, para sempre. Eu quero responder a este chamado, como igreja de Jesus, como membros da família de Deus, como um pedacinho dessa igreja que se espalha pela história, pelo espaço, pelo planeta Terra no decorrer dos tempos. Ele quer fazer uma obra através de nós. Nós poderíamos dizer, de uma maneira bem resumida, que Deus olhou para a humanidade afastada dele, olhou para a humanidade, para a sua situação de cada vez mais se afastar da luz, e por se afastar da luz, se encher de trevas, e Deus deu uma resposta a essa humanidade perdida. Jesus é a resposta de Deus a um mundo perdido. Jesus é a resposta de Deus a um mundo afastado dele. Jesus foi a resposta de Deus ao olhar para uma humanidade totalmente afastada do plano original do Senhor, já que o nosso propósito, nossa existência é para a glória do Senhor. E Jesus diz aqui: do mesmo jeito que eu sou a resposta de Deus para esse mundo, eu agora os envio. Estes que têm respondido ao chamado, estes que têm crido em mim, estes que têm feito a minha obra. Quando perguntaram para Jesus, como eu posso fazer para cumprir a obra de Deus? Como eu posso fazer para cumprir essa obra? Jesus falou: a obra de Deus consiste em crer naquele que Deus enviou.
Consiste em crer naquele que Deus enviou, crer em Jesus. E para estes que creram, Jesus dá uma missão, dá um chamado. Assim como Jesus é a resposta de Deus para o mundo perdido, a igreja de Jesus, eu, você e todos aqueles que são filhos de Deus, somos chamados a continuar esta missão que Deus quer fazer através de nós. O pastor Bill Hybels disse que a igreja local é a esperança do mundo. Por quê? Porque aqui, neste lugar em que nós nos reunimos, e a partir daqui nós podemos ser cheios para poder fazer a obra de Deus onde quer que a gente esteja, é a partir daqui que nós começamos a cumprir este chamado. Um lugar maravilhoso para cumprir este chamado é estando aqui, neste universo, neste ambiente chamado igreja local, povo de Deus que aqui se reúne. Veja só, também no versículo 21 do capítulo 20, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, para mim e para você. Talvez vocês não estejam acreditando nisso, mas então vamos repetir para dizer, diga assim, é para mim, esse chamado é para mim. Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Da mesma maneira como Jesus foi a resposta de Deus, nós somos portadores dessa resposta. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus, do seu reino, da sua vontade aqui nessa terra, quer dizer que onde quer que nós estejamos, somos aqueles responsáveis por espalhar esta mensagem, por viver esta mensagem de tal forma que ela impacte as pessoas ao nosso redor. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho do livro Uma Vida com Propósitos, em que o pastor Ricardo fala um pouquinho a respeito do que nós somos chamados para fazer. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem como tirar o máximo dessa vida, não foi para isso que Deus te criou. Não foi para tirar o máximo dessa vida. Você foi criado por Deus para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Você foi criado para o louvor da glória de Deus em todos os seus aspectos. Você foi criado para fazer a diferença aqui nessa terra. Você não foi criado para ser apenas um consumidor. Você foi criado também para ser um doador, para ser um portador daquilo que vem de Deus e se espalha por nós e através de nós também. No final das contas, gente, diante de Deus, diante de Jesus, todos nós vamos responder basicamente duas perguntas. Talvez não seja exatamente desta forma, mas basicamente nós vamos responder a estas duas perguntas. O que você fez com o meu filho Jesus? O que você fez com o meu filho Jesus? Você estava na terra, o que você fez com o meu filho Jesus? O que você fez como resposta àquilo que ele veio fazer, àquilo que ele veio trazer? O que você respondeu a tão grande amor que eu manifestei através do envio do meu filho Jesus? O que você fez com a cruz e o seu significado? O que você fez com essa mensagem tão grandiosa chamada Evangelho de salvação, essa boa notícia que nós estávamos mortos, mas por meio de Jesus nós temos vida? Qual foi a sua resposta a Jesus? Basicamente, esta é a pergunta mais importante que vamos responder. Mas com certeza nós também vamos responder esta segunda pergunta. O que você fez com os recursos e habilidades que eu lhe confiei? É como se Deus nos perguntasse isso. Quando nós vemos Jesus falando a respeito dos talentos, quando nós vemos a palavra de Deus falando a respeito de tudo aquilo que Deus colocou e confiou nas nossas mãos, como dons, habilidades, talentos, coisas que aparecem, oportunidades que aparecem à nossa frente para responder. Nós praticamente vamos responder essas duas perguntas
diante de Deus. O que você fez com os recursos e habilidades que eu lhe confiei? Você não foi criado apenas para consumir recursos. Deus criou você para fazer a diferença nessa terra. Deus criou você para fazer a diferença na tua família, no teu trabalho, nessa igreja, nessa cidade, nessa nação. Deus criou você não apenas para ser diferente, mas para fazer a diferença. Sabe, tem muita gente dizendo isso por aí. Tem muitas mensagens falando isso. Olha, você foi feito para fazer a diferença. E realmente é muito bonito nós olharmos para isso. Mas quando nós olhamos para o tamanho da nossa responsabilidade e a motivação por trás dela, aí sim nós somos cheios do Espírito Santo para responder, é verdade. Eu estou aqui para fazer a diferença. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra está fazendo uma obra em mim, e Ele quer continuar essa obra através de mim. Por isso sim, eu fui chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para ser um agente de transformação das realidades ao meu redor. Deus te chamou para isso. Talvez as pessoas não acreditem que isso possa vir de você. Talvez você não acredite que isso possa vir através de você. Mas não sou eu que estou falando. Não é você que está falando a respeito de você mesmo. Nós estamos olhando para os propósitos eternos de Deus e dizendo, sim, Senhor, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Então, a obra é tua, o chamado é teu, a capacitação é tua. Então, sim, Senhor, pode fazer. Vem, Deus, continua fazendo uma obra em mim, mas faz, Senhor, também através de mim. Faz, Senhor, através de mim. Tenho compartilhado com vocês algumas coisas que nos chamaram muito a atenção naquela viagem que fizemos para algumas igrejas em que são referência em diversas áreas. Nós podemos dizer que são referências para a igreja de Jesus Cristo espalhada por toda a terra. Mas uma área me chamou muita atenção da pastora Janete, de todos aqueles que lá estavam, e isso nós vimos em ambas as igrejas que tivemos contato, o entendimento de que todo cristão é um ministro, o entendimento de que todo cristão foi feito para fazer a diferença, um envolvimento grande, um envolvimento forte, um envolvimento motivado com o trabalho da obra do Senhor, com o ministério, com o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Ah, mas qual ministério? Não importa. Quero dar alguns exemplos para vocês. Eu já contei para alguns essa história, me chamou demais a atenção. Nós estávamos lá na igreja, na Bethel Church, e aí, passando pelo estacionamento, depois de muita coisa acontecendo, eu vi que uma das pessoas que estavam lá recepcionando e indicando os lugares para os carros estacionarem, um calor, gente, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquele dia chegou a 47 graus lá. Então, era de manhã, devia estar uns 40 já, mais ou menos nesse tempo. E estava lá, num solão daquele, mas tentando se esconder debaixo de uma sombrinha que tinha lá, uma pessoa que claramente tinha algum tipo de deficiência, tanto física como mental, pelo que a gente pôde perceber. Mas ele estava tão contente, tão maravilhado por poder servir ao Senhor, que ele chegava com um sorriso grande no rosto, ele dizia, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Ele falava com todo o entusiasmo do mundo aquelas coisas. Aí a gente entrou, a gente pôde perceber, em ambas as igrejas que a gente estava, mas nesse dia mesmo, algumas pessoas lá servindo, que com certeza tinham mais de 75 anos de idade. Com certeza tinham mais de 75 anos de idade. Uma pessoa que eu vi lá, eu tenho certeza que ela tinha mais de 85 anos de idade, pela sua aparência, mas estava lá servindo com toda a alegria do mundo. Aí por um instante eu pensei, mas, claro, nós estamos aqui nos Estados Unidos, então elas se aposentaram, estão felizes da vida, estão cheios da grana, então agora estão só servindo, estão fazendo serviço comunitário. Aí eu entrei em contato com o contexto daquela região. É uma das regiões mais pobres do estado da Califórnia. Uma região em que você olha assim, você não vê diferença daquilo que nós estamos acostumados a ver de pobreza. Claro,
separando-se bem as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, mas pessoas pobres, pessoas comuns, servindo a Deus com grande alegria. Aí você fala, não, mas só os velhinhos? Não, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhinhos, todos servindo a Deus com grande entusiasmo e grande alegria. Você olhava, e não importava a diferença de funções que estavam fazendo. Aqueles que estavam lá no louvor, estavam com essa disposição e com essa vida. Aqueles que estavam na recepção, entregando informativos, estavam com essa disposição e essa alegria. Aqueles que estavam ministrando para orar, já que muita gente lá ministra para orar, só nas equipes que ministram no sábado de manhã tem 900 pessoas que ministram pelas pessoas, todos eles com a mesma disposição de orar, de entregar sua vida para servir a Deus, todos voluntários, servindo a Deus nas mais diversas áreas. E eu fiquei muito impactado por isso. Eu já havia entrado em contato com diversos materiais que falam que a diferença que se faz para que uma igreja cumpra o seu chamado está no voluntariado, está em pessoas, voluntários, sejam eles de quais áreas forem, sejam médicos que se voluntariam na igreja, sejam eles professores que se voluntariam também para servir na igreja, sejam eles empresários para servir na igreja, sejam eles pedreiros, carpinteiros, pintores, sejam eles enfermeiras, sejam eles todas as nossas profissões, servindo a Deus, não como um hobby, não como, eu não tenho outra coisa melhor para fazer, mas um entendimento de que nós somos chamados pelo próprio Deus, não apenas para consumir recursos dessa terra, não apenas para gastar oxigênio e viver feliz, não apenas, mas para retribuir aquilo que Deus fez por nós. Nós nunca vamos poder pagar a salvação. Ela é de graça porque ela é impagável. Ela é de graça porque nós nunca poderíamos alcançar pelas nossas forças. Mas quando eu digo retribuir, é dizer assim, Senhor, eu entendi que eu estava morto, mas agora eu tenho vida. Eu entendi que eu era órfão, mas agora sou filho teu. Então a minha resposta agora não pode ser outra, a não ser, Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero fazer a tua vontade onde quer que eu vá. Eu quero ser um agente de transformação. Eu quero ser um voluntário na tua obra. Eu quero fazer isso com o coração disponível. E quando eu falo voluntário, gente, eu falo de um estado de espírito, eu falo de uma qualidade, a qualidade de voluntariado. Eu falo de um coração disposto, eu falo de disponibilidade, eu falo de entrega, eu falo de fazer para o Senhor, porque aquilo que nós fazemos, nós de fato fazemos para o Senhor. A Bíblia diz, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, façam para o Senhor, porque a nossa vida não é mais nossa. Quando nós nos entregamos a Ele, ela passa a ser do Senhor. Então, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Gente, de tudo que é tipo de gente, cumprindo o chamado de Deus, cumprindo o propósito de se envolver. E uma coisa interessante, gente, sobre se envolver no ministério, quando eu digo ministério, é servir o Senhor, sejam nos ministérios, sejam nas faixas etárias, seja nos pequenos grupos, seja no nosso dia a dia, onde quer que a gente esteja. Quando eu falo ministério, uma das grandes questões sobre o ministério é que quanto mais você se envolve com a motivação certa de buscar a Deus e agradar ao Senhor, mais você quer se envolver. Mais você quer se envolver. Sabe, a questão tempo, ela se torna um detalhe quando nós falamos de disponibilidade. Quando nós falamos de entender aquilo que é importante na nossa vida. Seu trabalho é muito importante. O seu lazer é muito importante. Cuidar da tua saúde é muito importante. Estar com a sua família é muito importante. Estudar é muito importante. Tudo aquilo que você faz, ou vamos dizer assim, a maioria das coisas que nós fazemos são muito importantes. Mas nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Nós somos chamados para não apenas consumir recursos, mas para, de uma maneira apaixonada, servirmos a Deus com tudo aquilo que a gente faz. Um exemplo que eu achei muito interessante
é da diferença em que nós encontramos entre estas realidades lá mesmo. Aquela região que eu falei uma cultura muito forte dos hippies, que foram para lá com um estilo de vida alternativo, e por isso, de uma maneira, não são prósperos financeiramente, por assim dizer. Já na outra igreja que a gente estava, naquela região, é o condado mais rico do estado mais rico dos Estados Unidos. Então, tudo lá é grande, tudo lá é faraônico, tudo lá é realmente impressionante. Mas de um lugar a outro, nós encontramos pessoas dispostas a servir. Daquela pessoa, mesmo com as suas limitações físicas, servindo a Deus com todo envolvimento, passando por um velhinho lá, servindo a Deus na hora do louvor, cantando assim com uma bandeira, todo animado, dançando muito bem, né, com algumas bandeiras assim, até nessa outra igreja em que nós estávamos, em que um senhor, que depois, obviamente ele não falou isso, mas depois nós ficamos sabendo que era multimilionário, servindo as mesas para a gente. Ele fez uma obra missionária no Brasil há muito tempo, e agora estava lá ele, os seus filhos, as suas filhas, os seus genros, e aí falando, olha, meus amigos brasileiros, pastores brasileiros, eu quero pagar um lanche para vocês. E aí foi lá, separaram um lugar, serviram um lanche para a gente e estava lá, multimilionário e servindo lá um hambúrguer, servindo lá um refrigerante para a gente, com maior disposição. Se as pessoas aqui do Brasil não dissessem que ele era um multimilionário, nós nunca, jamais saberíamos pelo tamanho da sua humildade e disponibilidade em servir. O que eu quero dizer com isso, gente? Não importa a condição, não importa a limitação física, emocional, espiritual, você existe para fazer a diferença, você existe para servir. Você serve para servir. Você pode ter certeza disso. Sabe, às vezes as circunstâncias da nossa vida nos fazem perguntar, por que você faz o que você faz? Acho que tem essa pergunta em algum lugar. Obrigado por estar passando, até esqueço de passar aqui. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu sirvo ao Senhor? Por que eu quero dedicar minha vida a Ele? Por quê? Porque essa é a minha profissão? Porque eu não tinha nada melhor para fazer? Ou, porque aconteceu. Por que eu faço o que eu faço? E eu não estou falando aqui na condição de pastor, eu estou falando aqui na condição de Tiago, esposo da Daiane, pai da Sofia e da Cecília, de cidadão, de filho de Deus. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero ter sempre um coração voluntário diante de Deus. O que deve mover a nossa vida a servir ao Senhor? O que deve mover a nossa vida a literalmente vestir a camisa de nossa igreja local e dizer, Senhor, eu quero fazer a diferença aqui. O que nos move? Eu fui escolhido por Deus e você também. Amém? Você foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que nós somos escolhidos em Jesus antes da fundação do mundo. Eu fui salvo por Jesus. Fui salvo por Jesus. Eu estava perdido, mas fui encontrado. E você que encontrou Jesus foi salvo por Ele. Foi salvo por Ele. Eu fui perdoado por Jesus. Você foi perdoado por Jesus? Eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Você também já deve ter feito. A coisa mais errada que eu já fiz na minha vida é tentar ser independente em relação a Deus. E você também. Porque é isso que a gente chama de pecado. É isso que Deus chama de pecado, a independência em relação a Deus. Mas em Jesus nós somos perdoados. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu fui ungido por Deus. E você também. Porque essa unção, quando eu falo unção, ela é uma capacitação do Espírito Santo de Deus que está sobre todo cristão, todo filho de Deus, todo aquele que se chama pelo nome do Senhor, todo aquele que entregou sua vida para Jesus, foi ungido por Ele para cumprir a sua obra. Quando Jesus disse, Senhor, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei. Quando Jesus disse para os discípulos, assim como Deus me enviou, eu envio vocês, é isso que Jesus estava falando. Eu estou ungindo vocês, eu estou capacitando vocês, eu estou dizendo, vão, façam a diferença. Eu estou comissionando vocês para fazer essa obra. Por que eu faço o que eu faço? Porque a minha vida não tem nenhum sentido real, se não for para viver para a glória de Deus. Aquele que me projetou, me salvou, me comprou, me capacita a cada dia e capacita você também. Essa deve ser a nossa motivação.
Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus se manifesta de formas diferentes, através de maneiras diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, jeitos diferentes, ministérios diferentes, faixas etárias diferentes, pequenos grupos diferentes. Nós somos diferentes. E na sua multiforme graça, Deus quer que a gente sirva. Deus quer que a gente exerça esse dom que Ele colocou nas nossas mãos. Deus quer que a gente use a nossa disponibilidade. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, você faz tanta coisa bem feita. Isso Deus quer usar para o seu reino, as suas habilidades. Aquilo que até você mesmo admite, fala, realmente, eu tenho uma habilidade para fazer isso. Eu sei conversar com as pessoas. Eu sei ser simpático com elas e lidar bem. Eu sei dar um conselho para alguém. Ah, mas Deus colocou habilidades manuais na minha mão. A hora que eu percebo, eu consigo arrumar uma coisa, ajeitar outra. Deus colocou algumas capacidades que eu consigo organizar equipes, eu consigo liderar, eu consigo fazer. Não estou falando de mim, estou falando de cada um de nós. Deus colocou habilidades diferentes em pessoas diferentes, para que um único propósito seja cumprido, o louvor da glória de Deus. Todos nós, olha só, todo cristão é um ministro, todo cristão é um ministro. Não importa o que a nossa cultura diga, não, aquele lá é um ministro religioso. Legal, como profissão, pode ser que a gente seja um ministro religioso, mas diante de Deus, diante da Bíblia, corre para a Bíblia e perceba isso lá. Desafio você a olhar para a Bíblia e perceber isso. Todo cristão é um ministro, sacerdócio universal do cristão. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros. Todo ministro é importante. Não existe ministério menos importante que o outro. Tudo existe para a glória de Deus. Tudo existe para que as coisas possam acontecer. Tudo existe para que no meio da nossa geração, a gente impacte as pessoas sejam salvas por Jesus, pessoas sejam engajadas na obra de Deus, pessoas sejam comissionadas a servir ao Senhor. Em qual estágio você está? Sendo chamado para Jesus, sendo trabalhado por Ele, sendo comissionado por Ele, os três ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo, o Espírito Santo agindo, fazendo uma obra em nós, para fazer também através de nós. Todo ministro é importante e nós dependemos uns dos outros. Tinha uma musiquinha que a gente cantava quando eu era criança, acho que as crianças ainda cantam, que era assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, mas tá aí, tá bom. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Quer dizer, nós dependemos uns dos outros. Você serve aqui, é servido aqui, serve lá, é servido lá. E igreja é essa família maravilhosa, com as suas qualidades, os seus defeitos, a gente vai crescendo junto, vai fazendo. Em algumas coisas somos servidos, em outras vamos servindo e vamos edificando o corpo de Cristo. Por isso nós fomos chamados a responder. E de que maneira Jesus quer agir através de nós? De que maneira Jesus quer agir através de nós? Primeira maneira, sejamos isso. O que é isso aqui? Sal. E o que é isso aqui? Luz. Jesus disse lá em Mateus 5, 13 e 16 que nós devemos ter sal da terra e luz do mundo. Aqueles que deem gosto onde estão e que iluminem ao seu redor, que tragam luz para a escuridão, que deem sabor ao ambiente, que gerem sede de Deus no ambiente em que estão inseridos. Primeira coisa, sejamos luz, sejamos sal onde quer que a gente esteja. Nós não somos ministros de Deus só na igreja, só no PG, em todos os lugares. Fora desse limite aqui chamado templo, fora da realidade chamada igreja, fora do horário chamado culto, nós somos chamados 24/7 para ser sal e luz. 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ser luz, para ser sal. Você foi chamado para isso? Jesus te chamou, Jesus te comissionou ser sal e ser luz.
Mas nós também podemos, eu vou entrar aqui numa maneira prática em algumas coisas que nós somos chamados para fazer. Nós podemos ser usados por Deus, de que maneira? Participando e convidando outras pessoas para os nossos cultos. Por quê? Porque aqui é um ambiente, um ponto de partida para várias coisas que Deus quer fazer através de nós. Um ponto de partida para sermos desafiados por Deus, para junto adorarmos a Deus, para nós servirmos nos ministérios, para nós capacitarmos uns aos outros, para nós conhecermos uns aos outros, para nós gerarmos um comecinho de comunhão que vai se estender para os pequenos grupos, que vai se estender para relações de pastoreio, discipulado, cuidado um a um, que vai se estender, né, a amizades verdadeiras e genuínas. Nós podemos dizer, assim como Jesus disse, quando perguntavam para ele assim, Jesus, mas como é que é esse negócio aí? Como é que funciona? Onde você mora? Como é que eu posso conhecer mais de você? Jesus olhava e falava assim, vem e vê. Venha e veja. Venha e perceba. Venha e conheça. Da mesma forma, nos nossos cultos, a gente pode dizer, vem junto, vamos conhecer. Lá você vai ouvir uma palavra que vai falar do Senhor para a tua vida, vai falar dos propósitos de Deus para você, que vai desafiar você a sair do lugar que você está espiritualmente falando, já que o maior problema do mundo é a carência de vida espiritual, é a carência da vida de Deus. Vamos lá, vamos fazer a diferença, participando, dando prioridade ao culto. O culto é tão bom, o culto é tão maravilhoso. Eu direto ouço testemunhos de pessoas falando, pastor, não deu para ir, aconteceu isso, aquilo, mas eu senti tanta falta nessa semana. Gente, sinto falta demais. Fiquei 2 semanas sem participar aqui, fui em 300 cultos em lugares diferentes, mas eu queria estar aqui na minha igreja. Não minha igreja porque eu sou pastor, mas porque é nós, né? Corintiano que não fala é nós, não dá, né? Então, porque somos nós aqui, porque todas as igrejas são legal, mas a minha é mais legal, né? Mas a nossa é mais legal. Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Essa ideia de unidade, de estarmos juntos, de fazermos a diferença. Culto é ambiente para isso. Temos também, gente, os nossos pequenos grupos. Que ambiente legal, impulsionador, em que existe integração, em que você faz amizades de verdade, que te ajudem. Mas tem intriga, claro que tem, né? Onde que vai ter família convivendo que não vai ter uma coisinha ali, mas depois tem abraço, tem reconciliação, tem perdão, tem amor, tem ajuda. Quando você vai se mudar, aonde você vai buscar força de trabalho, né, para te ajudar nessa mudança física de casa mesmo? Teus amigos, teu grupo de amigos. Quem vai ser teu grupo de amigos? Teu pequeno grupo. Se prepara, galera, para o que vai ter de pedido aí, né? Fica a dica, né? Gente, ambiente de pastoreio, de cuidado. Quem que vai estar olhando para você e perceber? Mas nos últimos tempos você está um pouco triste, assim, está preocupado, está meio distante. O que está acontecendo? Quem vai ter coragem de dizer isso? Teu colega de trabalho que está lá na correria? Não vai. E se falar, né, às vezes não vai dar um conselho segundo a parte de Deus, mas o teu amigo ali, o teu líder de PG que ora por você todo dia, que se preocupa com você todo dia, que quer trazer as comunicações para você, que quer levar você, a impulsionar você a crescer na escalada para ser mais parecido com Jesus, ele se preocupa contigo. Um pequeno grupo é lugar disso. É lugar de interação, de amizade, de cuidado, de multiplicação de cuidado. Ambiente maravilhoso, é vida de Deus. A igreja vai crescendo e a igreja vai diminuindo. Isso é bíblico, é tão maravilhoso. E nós temos os nossos ministérios. Que coisa tremenda! Ministérios, que nós chamamos de ministérios, são as partes, os departamentos, as coisas que nós temos para servir uns aos outros. Como, por exemplo, o ministério de louvor, nós temos o ministério que cuida lá do estacionamento, nós temos o ministério de coordenação do templo, nós temos o ministério de gestão de celebração, nós temos o ministério de
multimídia, ministério de áudio, ministério de iluminação, só dos que eu estou vendo aqui, tá? Vou para outra área, eu estou só dando exemplos, tá, gente? Não estou falando de todos aqui, depois você vai ver todos, tá? Temos ministério de ação social, ministério de oração, temos ministérios dos nossos cursos, das nossas classes, dos nossos encontros, temos ministérios da nossa área de apoio, é gastronomia, é a recepção, é tantas coisas, ministérios para servir, lugar para você servir no reino de Deus, no corpo de Cristo, lugares maravilhosos para você poder fazer a diferença. Temos também, gente, uma maneira de contribuir para que Deus possa fazer essa obra através de nós, que é a nossa contribuição financeira. A Bíblia diz, falando de dons, falando de despertamento para servir ao Senhor, fala, olha, aquele que faz isso, faça aquilo, aquele que contribua com generosidade. Então, engloba, faz parte de servir a Deus, faz parte de deixar Deus fazer através de nós contribuímos financeiramente. Por isso que a Bíblia diz que deve ser um momento repleto de alegria, de generosidade, porque a gente sabe que quando a gente está fazendo isso, nós estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus, estamos contribuindo para que a vida de Deus possa fluir através de nós. Se você está aqui, se você serve aqui, se você está frequentando este lugar, é porque você confia que nós estamos administrando estes recursos da melhor maneira possível, pedindo a sabedoria de Deus, para quê? Para que a obra de Deus possa ser implantada nessa cidade, nessa região e para onde quer que Deus nos envie. Então, faz parte também a contribuição financeira. Eu não coloquei aqui um slide, mas nós temos as nossas faixas etárias. Nas nossas faixas etárias das crianças, temos já um exército de pessoas trabalhando, mas como precisamos cada vez mais. Graças a Deus, tem um monte de gente cumprindo a ordem lá de Deus, né? Crescer e multiplicar, né? Eu acho que, só do que eu lembro, acho que tem 8 ou 9 grávidas na igreja no momento. Que legal, né? Então, quer dizer, crianças estão sempre por aí, tudo sempre acontecendo, está multiplicando, e nós precisamos de trabalhadores nessa obra. Com os adolescentes, você pai de adolescente, abre o teu coração para o Senhor, para de repente ajudar, para servir de alguma maneira, a apoiar, né, o trabalho com os adolescentes, os jovens, força de trabalho tão maravilhosa, os adultos, as mulheres, com os homens, em todas as áreas. Vamos servir ao Senhor. E depois disso, o que nós podemos responder? O que nós podemos responder? O que nós devemos responder? Não tem outra resposta para dar a não ser dizer, Senhor, já que o Senhor me escolheu, já que o Senhor me salvou, já que o Senhor me capacita, já que o Senhor me direciona, já que o Senhor me comissiona, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero servir ao Senhor onde quer que eu estiver. Amém?